Olha só que curioso, a gente passa uma boa parte da nossa vida tentando chegar lá, chegar na paz, na tranquilidade, na iluminação, no despertar, no sucesso, seja lá o que isso signifique, não importa. Mas parece que quanto mais a gente tenta, mais distante essa busca fica. E é aí que entra o famoso Tao. O Tao é o grande mestre da leveza. Ele sussurra aos nossos ouvidos. Enquanto você corre atrás de mim, eu brinco de me esconder. Mas quando você para respirar, eu me sento ao seu lado. O Tao é a arte do fluxo. A sabedoria do rio não discute com a pedra. Ela apenas a contorna. Ela não tem pressa, ela não tem meta, ela não tem competição. E mesmo assim, ela chega em todos os lugares. Quando o Lao Tse escreveu o Tao Te Ching, há mais de 2000 anos atrás, ele já deixou bem claro, né? O Tao que pode ser explicado por palavras não é o verdadeiro Tao. Ou seja, tentar colocar o infinito numa caixinha é como tentar guardar o vento numa caixa. Sem piadas com pessoas conhecidas aí. E nós, humanos, adoramos algumas caixinhas. Tem as caixinhas das crenças, aquelas das verdades, tem as caixinhas das metas espirituais. A gente quer entender tudo, controlar tudo, planejar tudo e planejar até o milagre. Controlar o próprio universo. E aí o Tao entra nessa parada, acho que ele fica olhando assim, daquela risadinha bem baixinha, como quem diz assim, ó, você não precisa controlar a vida, basta confiar no ritmo da vida. Tem uma passagem que diz assim, ó, o sábio não luta contra a corrente, ele flui com o curso da natureza. Isso não quer dizer ser passivo diante das situações, mas sim inteligente. Porque aquele que vive tentando dominar o rio, uma hora ou outra vai acabar se afogando no seu próprio esforço. Mas aquele que deita na boia e deixa as coisas fluírem, esse vai longe, né? O Tao é simples. Porém, o simples não quer dizer que seja fácil. Respirar é fácil. Estamos fazendo isso sem perceber. Mas quantas vezes nós respiramos de forma verdadeira, consciente? É simples, né? Como confiar. Confiar também é fácil. Ou não? Acho que não, né? Porque se fosse fácil a gente não duvidava, né? O Tao é o caminho da naturalidade. E talvez por isso seja o mais difícil no mundo que vive da pressa, da performance. Precisamos ser atletas no mais alto nível, pódio a todo momento. E lá na filosofia taoísta existe um conceito chamado Wu Wei, falando chinês agora, hein? Que é o agir sem esforço. Alguns traduzem como não ação. Isso não quer dizer que seja não fazer nada. É simplesmente fazer sem forçar. É sem querer ter um resultado em específico. É só fazer. Tipo assim, cozinhar sem ansiedade. Você conversar com alguém sem querer convencer alguém.
é você amar sem prender essa pessoa. É permitir que a vida se mova por você, como uma dança em que o corpo sabe os passos antes mesmo da mente pensar. E nessa a gente pode pensar que somos como se fosse o vestido num corpo de uma bailarina. A bailarina se move, o vestido se move junto. O vestido não tem controle. O agir sem esforço é quando se faz viver mesmo, valer a vida. Quando aquele fazer vira ser. É quando o artista e a arte se tornam uma coisa só. É quando o surfista e a prancha, junto ao oceano, se tornam uma coisa só, numa entrega. É o jardineiro que entende que há um tempo para a flor nascer, que não é o tempo do relógio. E quando não há jardineiro, tudo floresce do mesmo jeito, sem precisar de controle. E o buscador, de fato, aquele que de tanto procura, ele se cansa, né, às vezes. Mas, se você busca sem buscar algo, uma hora você encontra. E aí talvez por isso, o Lao Tse, ele tenha dito que o Tao é como a água. Ela é suave, mas vence aquilo que é duro. Ela é flexível, mas nada a destrói. A água não precisa competir, ela simplesmente é. E no final das contas, ela é quem molda a pedra. E no fim, o tal é aquele lembrete. Você não precisa correr para se encontrar. Você só precisa parar. Parar do quê? De fugir. Parar de fugir do silêncio, da pausa, das incertezas. Porque é justamente nesses espaços, entre um pensamento e outro, que o tal se revela. O tal é o intervalo entre duas notas musicais. É aquele vazio que dá sentido ao vaso. É o não dito que carrega a sabedoria de todo o universo. E por isso, o mestre aqui do vídeo anterior, ele diz que o tal se esconde de quem corre atrás e se mostra para aqueles que se fazem presentes no agora. E esse se fazer presente no agora não é deitar e dormir na rede, como Miguel fala. É sobre estar desperto, mas tranquilo, relaxado, presente, mais leve. Sobre caminhar sem destino. E mesmo assim, sentir que você está chegando em casa. E essa casa com C maiúsculo, né? Quando a gente vive o tal, o mundo continua o mesmo. Mas a gente muda o nosso olhar. Os problemas, sim, eles continuam lá. Mas eles não pesam. Os caminhos, sim, continuam incertos. Mas já não assustam mais. E o coração aprende a confiar no invisível. Então, se algum dia você sentir que está perdendo o rumo, não corra. Pare. Respire. E perceba o caminho que você busca
nunca esteve fora. O tal não é um lugar para chegar. Ele é um jeito de andar. E esse andar, quando é leve, ele se torna uma própria oração. Afinal, o tal não precisa ser compreendido. Ele só precisa ser vivido. E às vezes, viver é simplesmente deixar que o rio corra.